Isto é espetacular quando nós começamos aqui ao vivo, à 1 da tarde, ao sábado. E hoje a mensagem é muito concisa. Para de te diminuires para caberes no ego de outra pessoa. Então, hoje eu trago-te esta mensagem extraordinária de tantas mulheres que eu consulto constantemente e que também vêm para os meus programas e todas trazem o mesmo dilema, que é a sua autodesvalorização, ou seja, elas vêm com uma autoestima muito baixa porque não sabem exatamente o seu valor, ou seja, elas aprenderam a desvalorizar o seu valor natural. E eu vou-te dar o exemplo hoje, porque é sábado, porque eu estou a fazer aqui companhia à hora do almoço, portanto sejam todas muito bem-vindas. Eu tenho aqui sempre senhoras novas a chegar, para quem não me conhece, eu sou a Ana Cristina Martins, sou psicoterapeuta prânica, faço psicoaromaterapia e faço coaching de gestão de emoções no empoderamento feminino. Por isso é que eu crio comunidades e grupos e programas para exclusivamente para mulheres. Tenho atendimento masculino, claro que sim, os homens também têm muitas questões emocionais, mas não as revelam com a mesma facilidade do que nós, porque eles são mais racionais, nós somos mais emocionais. Então é por isso que eu tenho tantos programas específicos e especializados para o empoderamento feminino. Então, por que é que nós nos diminuímos para caber no ego de alguém? Porque nós aprendemos isso desde criança. Então, é da máxima importância nós agora, adultas, deixarmos aquilo que aprendemos para despertarmos para o nosso poder pessoal. E isso faz-se com autoconhecimento. Portanto, eu hoje tenho aqui o Lemon aqui para quem está no Facebook e para quem está no YouTube, está aqui, e para quem está no Instagram, está aqui. Então, eu hoje tenho o Lemon e eu faço psicoaromaterapia, justamente porque ela tem o poder de fortalecer e de contribuir para alterações neuronais. O que é isto? Então, isto é o facto de, se eu tenho uma determinada maneira de pensar e eu penso conforme aprendi ao longo do tempo, desde que eu nasci até hoje, não é? Então, eu ajo, eu sinto, portanto, eu faço as coisas, eu tenho as minhas atitudes, os meus comportamentos e eu penso conforme eu aprendi. E hoje eu sinto conforme eu penso e também ajo, portanto, todas as minhas atitudes são em conformidade com as minhas emoções. Deixa-me dar aqui um beijinho a estas queridas, à Luísa, à Maria da Graça, à Delfina. Bom dia, boa tarde a todas, bom almoço a todas. Então, eu vou aqui continuar porque eu tenho a certeza que há muitas queridas que... Boa tarde, Margareta. Então, eu tenho... Boa tarde, Sila. Eu tenho a certeza que há aqui muitas queridas que se vão identificar com isto. O meu cabelo é naturalmente encaracolado. A minha mãe é neta de uma espanhola e um brasileiro. Portanto, o meu bisavô era de origem brasileira. A minha bisavó era de origem espanhola. Então, minhas queridas, o samba e a salsa viajam aqui nas minhas veias com muita força, porque eu adoro dançar, eu adoro música alegre. Estes caracóis têm uma origem. Agora, e o meu cabelo é naturalmente castanho claro. Ele não é louro, sou eu que o pinto, mas porque os brancos começam a aparecer e nós começamos a aclarar o nosso cabelo, quem assim o decide. Mas o meu cabelo é naturalmente castanho claro. Então, castanho claro e encaracolado faz parte da minha natureza. Durante anos a fio, eu pintei o meu cabelo de preto e alisei o meu cabelo, sempre muito certinho, sempre muito direitinho, que não tinha nada a ver com a minha personalidade. Era bonito? Era.
Ficava-me bem? Ficava. Mas eu, naturalmente, não era assim. E quando nós usamos algo, quando nós contrariamos a nossa natureza, muita coisa em nós começa a morrer, começa a desvanecer. E a nossa essência, as nossas características naturais e a nossa potencialidade morre com isso. Portanto, quando eu começo a arrumar os caracóis porque achava eu que outra pessoa poderia gostar mais de mim se eu não tivesse caracóis. Até porque alguém com muitos caracóis, quando entra numa sala, quando entra num sítio, é alguém que com muita visibilidade, não é? Portanto, é uma presença. Eu costumo dizer que primeiro chegam os caracóis e depois chego eu. Mas é mesmo assim, quando nós encontramos alguém com um cabelo farto, com um cabelo bem cuidado e com muitos caracóis, normalmente essa pessoa tem uma presença muito vincada. Então, normalmente o que é que nós fazemos? Para que a outra pessoa não se sinta menos, então nós arrumamos os nossos caracóis. Isto é um exemplo. Quem diz caracóis diz tudo. Diz sabedoria, diz conhecimento, diz informação, diz uma palavra sobre isto, ou uma opinião sobre isto ou sobre aquilo. Quantas pessoas é que vocês conhecem? Ou quantas vezes é que vocês assistem ao seguinte? Uma pessoa está para falar e o marido, ou a esposa, não é? No caso, diz: cala-te, tu não percebes nada disto. Cala-te, tu não percebes nada do peixe-agulha. É uma expressão que se usa na Maria Grande. Cala-te, porque quem sabe disto sou eu. Cala-te, porque o que tu estás a dizer não tem nada a ver com a realidade. Cala-te, porque se tu não aprendeste, tu não sabes. E muitas vezes a pessoa até sabe, até aprendeu. Só que a outra pessoa que a está a julgar não sabe que ela aprendeu. Então, o facto de nós julgarmos as outras pessoas tem muito a ver com aquilo que nós julgamos sobre nós mesmas. E é isso que nos diminui. Então, aquilo que nós devemos fazer é parar para florescer, é parar para olhar para nós. Só que sabem uma coisa? A nossa mente, as nossas crenças, está tão deturpada que nós já não acreditamos nas nossas próprias capacidades. Nós já desconhecemos aquilo que nós somos na nossa essência. É por isso que um programa de desenvolvimento pessoal e reprogramação emocional, e no caso do meu, que tem base de neurociência, psicoaromaterapia, tem tudo isso, coaching, PNL, tem a parte das constelações familiares, tem inteligência emocional, tem psicoterapia prânica, tem uma série de terapias e metodologias a que eu agreguei, por isso é que eu tenho uma metodologia própria, que é minha, e é única em português, porque nós ouvimos muita coisa noutras línguas, com outras origens, e são todas muito válidas, mas esta é a única que é em português de uma portuguesa e que é para mulheres portuguesas que estão no mundo inteiro. Então, quando nós começamos a usar estas técnicas e estas ferramentas, nós começamos a descobrir capacidades e características nossas que nós já tínhamos camuflado há muito tempo e que nós deixamos de ser o canal de energia que nós nascemos para ser e, consequentemente, nós começamos a camuflar e a bloquear zonas do nosso corpo, centros energéticos que fazem parte do nosso corpo e dos nossos corpos e, consequentemente, se vão refletir no bloqueio de muitas áreas da nossa vida, quer seja a nível da nossa saúde, quer seja a nível da nossa carreira, da nossa área profissional, quer seja a nível da nossa área financeira, quer seja a nível da nossa saúde, quer seja a nível dos nossos relacionamentos, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Portanto,
As doenças não aparecem por acaso, as situações de falência nas empresas e na carreira não acontecem por acaso. O estarmos mal no emprego e não termos a coragem de deixar este emprego não é por acaso. O mantermos-nos num relacionamento tóxico não é por acaso. O estarmos sempre numa localidade onde nos sentimos mal e não termos a coragem de mudar não é por acaso. Portanto, tudo isto está registado nos nossos corpos e nós só temos que os conhecer para começarmos a aprender o caminho de saída destes bloqueios e encontrarmos aquilo que nós nascemos para ser, que nós realmente somos. Portanto, nós não temos que fazer nada como alguém faz. Nós temos que aprender a entrar dentro de nós e sermos originais. Nós só temos que ser isto. Vou-vos dar o exemplo, para termos um relacionamento de qualidade, um relacionamento saudável com um homem, nós temos que ser originais. Nós temos que ser autênticas. Normalmente o que é que a mulher faz? Ela imagina o que é aquilo que este homem gosta, em conformidade com as suas crenças, daquilo que ela aprendeu com registros e experiências passadas, e agora ela imagina que este homem que ela tem ao lado gosta das coisas de uma determinada forma, que é ela que imagina, e age em conformidade. Eu tinha uma amiga que, diz ela, eu casei e o meu marido não me dava importância nenhuma, então eu mudei de cor de cabelo 4 vezes no mês e ele continuou a ligar-me exatamente da mesma forma, até que eu descobri que não era a cor de cabelo. Agora digam-me aqui, quem nunca fez isto? Não, não, não existe, porque nós vamos fazendo as coisas conforme nós achamos, nós pensamos, nós imaginamos que é o que ele quer. Muitas vezes nós nem perguntamos e muitas vezes ele não quer nada. Muitas vezes ele é uma pessoa naturalmente calada, muitas vezes ele é uma pessoa naturalmente tranquila, muitas vezes ele é uma pessoa naturalmente que aceita a pessoa com quem se casou, com quem namora, que tem por companheira, exatamente como ela é. Nós é que começamos a pensar que se o homem não fala é porque está chateado. Então o melhor é eu mudar isto e mudar aquilo. E nós vamos fazer mudanças sem o homem ter dito nada. Então isto tudo é falta de autoconhecimento. Isto tudo é falta de eu me conhecer a mim mesma e saber como é o meu eu original. Então é exatamente para isto que eu vos convido para o webinar que eu vou dar no dia 30 de agosto, que é uma data espetacular, porque muita gente está a terminar as férias, outras já terminaram, e portanto às 8h30 da noite de horário de Portugal continental é uma hora espetacular, porque é aquela hora que estamos ali a terminar o jantar e portanto estamos a tomar o cafezinho e estamos ali maravilhosas para assistir a um webinar que eu vou dar, onde eu vou falar exatamente como é que nós saímos daqui, deste eu confuso, deste eu bloqueado, deste eu que está a viver numa ilusão, neste eu que não conhece o seu eu original. Então, quando nós aplicamos a neurociência, nós começamos a perceber como é o meu eu original. Nós começamos a perceber como é que nós somos realmente. E muitas vezes nós somos diferentes da capa que estamos a usar hoje. Então, quando nós começamos a usar a psicoaromoterapia, essa mudança dá-se mais facilmente, dá-se mais rapidamente e é tudo muito mais simples e é tudo muito mais prático. E sabem uma coisa? A maior parte dos casais que chegam ao pé de mim, já com o papel do divórcio na mão, e eu digo, dá cá isso. Às vezes são elas, outras vezes são eles. Dá cá esse papel, vamos aqui arrumar este papel, aqui só por um tempo. Um dia destes nós vamos ver se ele é preciso ou não, mas agora vamos guardá-lo aqui. É só mais um bocadinho, é só mais um bocadinho. E estes papéis todos permanecem na gaveta, na minha gaveta.
todos. Os casais estão aí, frescos e fofos, a maior parte está tudo de férias neste preciso momento, a divertirem-se, a gozarem as férias com os filhos, em casal e com o sol e com a praia, estão aí felizes e maravilhosos. Então, muitas vezes, é a nossa confusão mental, é tudo aquilo que nós imaginamos, é tudo aquilo que a nossa mente mente. Lembrem-se, a nossa mente mente. Nós temos um programa neuronal formado com base em experiências que nós passamos. E essas experiências, muitas vezes, não têm nada a ver com a realidade que nós estamos a vivenciar neste momento. E nós não conseguimos interpretar sabiamente e corretamente a realidade que nós estamos a viver e a presenciar neste preciso momento, porque a nossa mente está a funcionar em conformidade com o programa que está a correr aqui dentro, baseado nas experiências que nós vivemos. Nós não confiamos numa pessoa que acabamos de conhecer porque os relacionamentos que tivemos anteriores foram relacionamentos que nos traíram. Então, este de certeza absoluta que também nos vai trair. E às vezes estamos a perder uma oportunidade com uma pessoa extraordinária que, tal como nós, também é fiel, também é correta e que também tem um caráter espetacular. Onde é que está o problema? Na nossa falta de interpretação, na nossa falta de conhecimento. Porquê? Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Toda a gente conhece a Cíntia Chagas, certo? Toda a gente aqui das redes sociais, vocês conhecem a Cíntia Chagas. A Cíntia Chagas acabou de se divorciar, ela casou no Lago de Como, um sítio maravilhoso que eu tive a extraordinária sorte de ter conhecido este ano em janeiro, e a nossa Cíntia casou no Lago de Como, sozinha com o seu marido, maravilhosos os dois, aquele casalinho elegantérrimo, lá foram eles para o Lago de Como casar. 3 meses depois, separam-se. Se a Cíntia Chaves tivesse feito um programa de autoconhecimento, sabia exatamente o que todas as minhas alunas sabem, que é, por exemplo, quando conhecemos uma pessoa, nós vamos fazer uma análise de determinadas coisas fundamentais para um relacionamento. E a partir daí, nós percebemos se esta pessoa pode seguir para o passo do relacionamento connosco ou se nós vamos deixar esta pessoa na prateleira da amizade, na prateleira dos amigos. E agora vamos ver quais são os amigos. Há colegas, há amigos extraordinários, não é? E há a pessoa que pode passar a fronteira para ter um relacionamento connosco. Mas para isso é preciso que eu me conheça muito bem, a mim mesma, e que depois também saiba reconhecer estes sinais na outra pessoa, saiba fazer esta análise. Não é um julgamento, não, é uma análise, mas para isso eu tenho que me libertar das experiências, dos conceitos, daquilo que eu já passei, para saber interpretar sabiamente a pessoa que agora está a chegar à minha vida. Portanto, é claro que a Cíntia, é claro que a Cíntia não fez esta análise ou casou por outros motivos, que só ela sabe, e a vida dela diz respeito a ela, mas é uma senhora que tem milhões de admiradores. Mas estes milhões de admiradores admiram um personagem, que é aquilo que ela é nas redes sociais. É um personagem. Toda a gente diz que é um personagem. Então, se é um personagem, estes milhões de pessoas, ou milhares de pessoas, seguem quem? Um personagem. Não é ninguém autêntico. Então, nós temos que perceber até onde é que a nossa ilusão nos conduz. Até onde é que a nossa ilusão nos leva? Porque se eu ando a seguir alguém que é um personagem, eu própria não estou a ser honesta comigo. Eu própria não estou a ser correta comigo. Eu própria estou a usar muitas capas, porque se eu olho para um personagem, se nós vimos desenhos animados, nós sabemos que aquilo é tudo uma brincadeira. Alguns não é bem assim.
Mas nós sabemos que aquilo é tudo uma brincadeira. E eu dou-vos o caso do divertidamente. O divertidamente, eu tenho aqui os bonequinhos, tenho aqui à mão apenas a ansiedade. A ansiedade, se vocês já foram ver o divertidamente, vocês viram como se forma o ataque de pânico. E é exatamente com uma personalidade falsa que nós criamos para nós mesmas. É exatamente com uma capa, com esta personagem falsa que eu crio, portanto, uma persona, alguém que eu quero ser, é uma persona que eu crio, e Carl Jung ensinou-nos isto de uma forma extraordinária. Portanto, quando eu crio uma persona, eu não estou a ser quem eu sou, no meu original, na minha autenticidade. E é aí que a ansiedade trabalha. É aqui que os ataques de pânico surgem. Se vocês não foram ver o divertidamente, eu recomendo fortemente. Eu fui ver com os meus netos e depois fui ver sozinha, porque o divertidamente, a brincar, explica exatamente como é que funciona este conjunto mente-emoções. É das coisas mais fantásticas que eu vi até hoje, porque explica muito facilmente, muito claramente. Aquele filme teve um grupo enorme de neurocientistas a colaborar, exatamente para nós termos a real noção de como é que funcionam as emoções e a nossa mente. Então, quando nós criamos uma persona com as nossas manias, com a nossa maneira de ser, eu sou mesmo assim. Muitas vezes eu começo a desfiar aquela camisola, aquela vestimenta daquela persona que eu estou a ver, e a pessoa descobre que afinal não é nada assim. Ela é outra coisa. E a maior parte das vezes, o que a pessoa é no seu eu original é muito melhor do que a persona que ela conseguiu criar. Ok? Então, os ataques de pânico surgem quando eu estou a viver algo que não sou eu. É o meu ego que tem ataques de pânico, que me força a ter ataques de pânico. O meu eu original aceita as coisas como elas são. Não é tolera, aprende o trabalho da aceitação. Não é tolera. Pronto, olha, eu não vou dizer nada só para não me chatear. Isto é o pior que se pode fazer. É isto que bloqueia a nossa tiroide. Eu não vou dizer nada só porque bloqueia aqui. Agora, se eu aprender a interpretar as situações, a interpretar a outra pessoa, e se eu aprender a dizer o que tenho de dizer, da forma como tenho que dizer, à pessoa que tenho que dizer, no momento em que tenho que o dizer, todo o meu campo energético muda e toda a minha vida muda e a ansiedade desaparece. E a depressão também, porque elas andam de braço dado. A depressão é eu estar a viver no passado. Eu estou presa no passado. Eu estou presa num divórcio, num marido que eu não perdoei. Eu estou presa nos pais que eu não desculpei. Eu estou presa numa empresa onde eu trabalhei e gostava tanto de lá trabalhar e não consegui admitir o facto da empresa ter fechado e de eu ter saído. Eu estou presa em alguma situação lá atrás. Isto é uma depressão. A ansiedade é eu querer já o futuro. Eu já quero estar naquela. Eu já quero. Eu tenho um exame para fazer, mas eu já quero ter o resultado aqui. Eu já quero. Eu comecei a conhecer agora uma pessoa, eu já quero estar a viver com ela. Eu já quero tudo e mais alguma coisa. Isto é a ansiedade. Eu já quero os resultados hoje. Aquilo que eu hei de ter amanhã, eu já quero ter hoje. Isto é a ansiedade. Isto é um ataque de pânico, que nos leva a ataques de pânico. Então, minhas queridas e meus queridos, que eu hoje tenho aqui o nosso Alexandre, de nascer mesmo no nosso país, de encontrar na é mesmo, Alexandre, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Então, minhas queridas e meus queridos, a autenticidade liberta-nos da ansiedade. A autenticidade liberta-nos da tristeza, liberta-nos do tédio, liberta-nos de todas as emoções negativas. A autenticidade é o que faz com que eu me aceite a mim mesma como eu sou. Há pessoas melhores? Claro, fantástico, é fantástico, até servem para eu aprender com elas. Há pessoas piores?
Claro que sim! Se eu puder contribuir para estas pessoas viverem melhor, maravilhoso! Então nós estamos aqui todos, uns para os outros, QB. Temos que saber quais são os nossos limites e saber quais são os limites das outras pessoas. E isto chama-se respeito. E o respeito começa por mim. Começa em mim, por mim mesma. Então a autenticidade é a frequência mais alta, mais elevada que um ser humano pode chegar. É ser autêntico. É admirar-se assim como é. Há aqui coisas que eu não gosto em mim? Claro, claro que há. Então o que é que eu vou fazer? Melhorá-las. Eu tenho que fazer o meu processo contínuo para melhorar aquilo que eu, possivelmente, não gosto em mim. Todos nós temos coisas que admiramos em nós e todos nós temos coisas que não gostamos em nós. Todos nós temos coisas a melhorar em nós. Então, o que é que nós temos que fazer? Dar os passos. Fazer aquilo que temos que fazer para melhorar aquilo que nós queremos melhorar. Então, minhas queridas e meus queridos, no dia 30, eu vou dar um webinar onde eu vou contar com a presença de todas vós. Onde é que onde é que eu vou dar o webinar? Na comunidade Adeusa. Portanto, quem está aqui no YouTube e no Facebook, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui no Facebook. Quem está aqui no Instagram pode ir já ao link que está na bio, porque entra diretamente para a comunidade, está bem? Então hoje já vos fiz companhia aqui à hora do almoço, amanhã estarei aqui, amanhã não, amanhã é domingo, vamos descansar, vamos para a praia, quem vai para a praia, portanto, boas férias a quem está de férias, bom trabalho a quem está a trabalhar, um feliz sábado para todas e todos, sem exceção, e na segunda-feira, às 13 horas, eu volto a fazer-vos companhia à hora do almoço novamente. Portanto, pensem nisto, pensem na vossa autenticidade, porque é na autenticidade que mora a felicidade. Portanto, um forte abraço a todos e até segunda-feira às 13 para um novo tema. Até lá!